Oi, gente, eu tô aqui com o Pedro Morelli, ele é o diretor do Zoom, esse filme bem diferente, mas que eu adorei, que vai entrar agora nos cinemas, né? Então, Pedro, eu queria saber, assim, primeiro, como foi a ideia do Zoom, porque a história é uma loucura, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como ou foi essa ideia. E, bom, me conta que aí depois eu pergunto as outras coisas. Tá. A ideia começou tudo surgiu do convite do produtor canadense, o Niv Fishman, que veio aí pra pré-estreia, vai tá lá no cinema. Ele me convidou quando eu tinha 23 anos para fazer um filme. Eu tinha conhecido ele antes no ensaio sobre a cegueira. Eu tinha 21 anos no ensaio sobre a cegueira. Quando eu tinha 23, ele me convidou que ele estava fazendo uma série de filmes com diretores estreantes ao redor do mundo, em vários países. Queria fazer um no Brasil, queria refazer a coprodução da O2 com a Rhombus dele, que é a mesa do ensaio sobre a cegueira, e me chamou para inventar uma história. Daí eu falei, mas o que é? O que você quer? Qual é a pegada do filme? Qual é o briefing? E ele falou, o briefing é você criar o que você quiser. Estou pegando um moleque jovem exatamente porque eu quero esse frescor, essa energia que só um jovem poderia dar. O sonho de todo diretor, né? Então, caiu um gringo do céu falando faz o que você quiser. E daí eu tive que inventar um negócio meio doido mesmo, né? Senão, quando que eu ia ter outra oportunidade de ter tanta liberdade assim, né? Com certeza. Então a gente criou essa brincadeira metalinguística, que são 3 histórias entrelaçadas, uma criando a outra. A principal inspiração foi o Charlie Kaufman, adoro os filmes dele. E tem essa coisa de, já na estrutura do roteiro já tem uma brincadeira, já tem uma loucurinha. Isso foi o ponto de partida. Não, e o mais interessante é que você usa diversas, como é que eu vou dizer, texturas dentro do filme, né? Você tem a parte em que tudo é como se fosse um desenho, né? E você tem a parte dos atores, né? Isso veio desde o início da história. Veio. Quando você pensou no filme, já veio com essa ideia. Veio. Desde o começo a gente já tinha a coisa de cada história ter uma estética diferente. Uma é animação, as outras 2 são filmadas, mas mesmo as filmadas têm estéticas muito diferentes, né? De linguagem de câmera, de cor, de tudo isso. A intenção sempre foi fazer 3 filmes em um, né? São 3 linguagens dentro do mesmo filme. Faz parte da brincadeira metalinguística da proposta do filme. Não, com certeza. E como foi lidar com atores de backgrounds tão diferentes e também de países diferentes, né? Puta, foi muito bacana. Acho que foi talvez o maior desafio. Enfim, eu comecei quando eu tinha 23 anos a escrever o roteiro, foram 4, quase 5 anos de roteiro. Então eu já tinha 28 anos, acho, na filmagem, mas era um moleque para dirigir Gael e tal. Foi um grande desafio, mas foi muito bacana porque acho que a gente acertou muito no elenco. Eles são ótimos atores e foi um processo colaborativo muito gostoso. Eu gosto de trabalhar com o ator dando liberdade para improviso e para sentir na hora, deixar acontecer na hora do set, descobrir a cena junto e foi um elenco perfeito para isso, porque são todos atores muito inteligentes, muito experientes e na hora a gente fez o negócio acontecer junto. E eu me pergunto, quando você chegou, por exemplo, pro Gael, que ele aparece somente como um desenho no filme, né? Então, e você chegou com essa proposta, como é que foi a reação? Eu acho que foi por isso que ele quis fazer o filme. Porque é uma coisa muito diferente para ele, né? Ele mesmo fala no making-off do filme, ele diz... Eu nunca mais, provavelmente nunca mais serei animado, né? Em rotoscopia, frame a frame desenhado em cima do material filmado. Eu acho que para um ator é uma experiência única e muito nova, porque demanda muito trabalho. A gente desenhou 20 mil frames nesse filme. Eram 25 desenhistas desenhando frame a frame, tudo aquilo. E pro cara é muito bacana, né? Ele adorou o roteiro, adorou a brincadeira toda. E acho que ele especialmente gostou de não aparecer filmado, aparecer animado, exatamente porque ele é um ator renomado, que já fez de tudo, e isso seria uma coisa nova. É um filme com o Gael que você quase não vê o Gael. Você vê que é ele, mas é um desenho, né? Tá desenhado em cima dele. Acho que isso faz parte do que... Foi o principal ponto que deixou ele instigado para fazer. E eu achei interessante você também escolher uma atriz que eu gosto muito, eu via muito no The Newsroom, que é a Alison Pill.
E ela quase não faz cinema, então de repente você escolhê-la para esse papel, que ela tá assim muito engraçada. Eu achei que ela tá ótima. E como você chegou? Você também era fã do trabalho dela em televisão? Como foi isso? Eu adoro o trabalho dela, tanto no cinema e na televisão. Gosto do Newsroom, adoro os filmes do Woody Allen que ela participa, né? O de Roma e o de Paris. O Milk, ela tá ótima. O Scott Pilgrim, ela tem até um jeito parecido com o Zoom, assim, o personagem dela, aquela coisa mais robótica, de comédia, assim, engraçada. E um dos principais pontos de partida para chegar nela foi que a gente precisava de um elenco canadense, que o filme é uma coprodução Brasil-Canadá, ela é canadense, apesar de morar em Los Angeles e fazer filmes americanos o tempo inteiro, hoje em dia, né? Jason Priestley também é canadense? Também é canadense, é. O nosso elenco é tudo brasileiro, canadense e o Gael, que é mexicano. Então a gente foi selecionando das atrizes canadenses quem que a gente tinha e daí foi fácil escolher ela porque ela é brilhante, né? Com certeza. E agora o filme estreia aqui no Brasil, né? E depois? Ele vai estrear nos Estados Unidos, estrear no Canadá? Como é que está a carreira do filme? Já foi vendido para mais de 15 países. Canadá e Estados Unidos deve ser entre julho e agosto, a estreia lá. E os outros países não sei de datas ainda, mas espero dar uma rodada pelo mundo aí e ver a reação da galera. Mas você já fez uma exibição, acho que no Canadá ou nos Estados Unidos, que eu até estava vendo... Fiz. A gente está ainda no circuito de festivais, tá rolando ainda. Acabei de ir para o Festival de Guadalajara, no México. E logo depois da estreia no Brasil tem um festival em Nova York, tem outro festival na Coreia do Sul. O filme ainda está no circuito de festivais, que dura mais ou menos um ano. A gente estreou em Toronto, que foi em setembro do ano passado. Então até setembro desse ano ainda deve rolar. E daí tem os lançamentos mesmo, né? Que a gente está vendo quais países a gente está vendendo, já tem uns 15 por enquanto. E tomara que a gente faça um bom lançamento no Brasil e nos Estados Unidos, e isso vai animando mais gente para comprar o filme. E em quantas salas vai entrar aqui no Brasil? A previsão é umas 80. Ai, que legal. Então, assim, gente, eu agradeço o Pedro e eu gostei muito de Zoom pessoalmente e convido aí todo mundo para assistir o filme.